A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, minha irmã. Que bom estarmos juntos nesse encontro que já se tornou cotidiano, se tornou rotineiro. É muito bom meditar com você a palavra de Deus, mas nós precisamos que muitas outras pessoas incluam no seu dia a dia, na sua vida, a reflexão das mensagens do Evangelho. É o que nos mantém fortes e firmes no caminho de Deus. Compartilhe esses nossos vídeos com as pessoas que você conhece. Se você já é inscrito no canal, agora ative o sininho das notificações de nossas postagens para você receber todas. Eu peço ainda que você faça comentários quando você perceber que alguma coisa está falando forte no teu coração. Comente aí para que todos nós possamos rezar com você e aprendemos com você também. Hoje nós vamos ler juntos 1 Coríntios 10, de 1 a 12. Pegue aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 10, de 1 a 12, e ali está escrito assim: Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e que todos atravessaram o mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do maná, do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Não obstante, a maioria deles desgostou a Deus, pois seus cadáveres cobriram o deserto. Essas coisas aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos coisas más, como eles as cobiçaram. Nem vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo sentou-se para comer e para beber, e depois levantou-se para se divertir. Nem nos entreguemos à impureza, como alguns deles se entregaram e morreram num só dia 23.000. Nem tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram e pereceram mordidos pelas serpentes. Nem murmureis, como murmuraram alguns deles e foram mortos pelo exterminador. Todas essas desgraças lhes aconteceram para nosso exemplo. Foram escritas para advertência nossa, para nós que tocamos o final dos tempos. Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Essas são para nós palavras do Senhor. E veja só, com certeza, você já conhece a história de Moisés, que libertou o povo de Deus daquela escravidão no Egito. E é a respeito dessa experiência do povo de Deus que São Paulo fala nos 5 primeiros versículos dessa leitura de hoje. Veja que apesar das maravilhas e milagres sobrenaturais que Deus realizou para libertá-los do domínio cruel do faraó, o povo, escravo há 400 anos, adquiriu hábitos próprios do paganismo durante o tempo que permaneceu no Egito. A idolatria, as práticas de magia, o ocultismo dos egípcios. Seus corpos haviam sido resgatados da dominação escravocrata por Moisés e por Deus. Mas as suas mentes, os seus espíritos e almas seguiam aprisionados às perversidades aprendidas com o povo que os subjugou durante 400 anos. Antes de adentrarem a terra prometida, Deus os fez atravessar o deserto durante 40 anos, no intuito de libertá-los dessa escravidão sinistra e invisível que os impediria de construir uma nação inteiramente nova, livre, sem os vícios e as influências degradantes da cultura que os avassalou. Fato é
que muitos resistiram aos propósitos divinos e rejeitaram a purificação e os novos ordenamentos morais e espirituais de Deus, preferindo cultivar de forma velada, traiçoeira e subversiva a sua sujeição aos ídolos egípcios e às suas práticas blasfemas e infames. O apóstolo promove essa revisão histórica nesse trecho da Escritura com um objetivo bem definido, que ele explica da seguinte forma: todas essas desgraças lhes aconteceram para nosso exemplo, foram escritas para nossa advertência, para nós que tocamos o final dos tempos. É uma comparação, mas é também uma advertência muito explícita e que devemos aplicá-la à nossa realidade presente com bom senso crítico e responsabilidade, porque também é dirigida para todos nós nos dias de hoje. Ele recomenda enfaticamente que não sejamos hoje como aquele povo que desgostou a Deus no deserto, se entregando às impurezas, à idolatria, de forma que morreram, veja, num só dia, 23 mil pessoas. Portanto, levar nossa vida com zelo e vigilância, porque devemos fazer isso porque ao nosso redor somos bombardeados a todo tempo por milhares de tentações, seduções, sugestões que nos chegam de diversas formas. TVs, internet, revistas, jornais, estamos sendo todo o tempo bombardeados. O maligno empreende todos os esforços imagináveis para nos fazer descuidar da reta conduta cristã e cair nas mais vis e torpes ciladas que ele arma para manter as nossas almas, mentes e espíritos num cativeiro que não é mais somente físico, como aconteceu no Egito. Muita gente relaxa no zelo, não evita as ocasiões próprias para os erros, dá brechas para o mal e ao invés de afastar-se dele. Além de descuidados, não somos astuciosos o suficiente para perceber quando essas sutis insídias do maligno começam a nos enredar, a nos envolver. Por isso, São Paulo termina o texto com a seguinte expressão: portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Não vamos nos iludir, meu irmão, pensando que estamos em uma posição tão segura que a recomendação de São Paulo não nos seja dirigida. Não é para mim, não. Vamos expulsar essa rompância e sentimento de superioridade. Vamos calçar as sandálias da humildade, fazer um bom exame de consciência sobre a nossa conduta e redobrar o nosso ânimo e o nosso zelo para não ter que amargar as destrutivas consequências da insubordinação e da rebeldia a Deus, que nos ama e deseja o nosso bem e a nossa salvação. Vamos rezar agora. Existem palavras e ensinamentos de Jesus que nós precisamos ouvir para ajustar nossa forma de pensar, corrigir nossas condutas e nos colocar em condições de empreender um bom combate da fé contra as forças e toda forma de mal que hoje tentam nos afastar de vós e da vossa divina graça. Que sejamos prudentes como as serpentes e simples como as pombas, como nos recomendou o Evangelho, pois vivemos em meio aos lobos. Que a consciência dos riscos e perigos que nós, nossas famílias, nossas comunidades corremos nos dias atuais, nos mantém alertas na fuga das ocasiões de pecado e livres de todo o perigo, de todo o mal. Que a frequência às celebrações, a comunhão assídua, a oração constante, a conversão permanente sejam nossos escudos contra todo o ataque do maligno.
Que não sejamos reprodutores daquelas atitudes de estupidez e rebeldia protagonizadas por aquele povo no deserto, mas que submetamo-nos ao Espírito Santo e possamos colocar todo o nosso empenho na busca da santidade e da paz para sermos dignos do vosso reino e do vosso amor, que nos aproxima da plena instalação entre nós do vosso reino, de todos nós que tocamos esses finais dos tempos, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja.